E uma operação Tabajara, foi assim que o ministro Alexandre de Moraes classificou a tentativa frustrada de um suposto golpe envolvendo o senador Marcos Duval. A declaração foi dada em Portugal durante o evento empresarial e a reportagem é de Daniel Leão. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, confirmou que houve uma conversa informal com o senador Marcos Duval, que denunciou um suposto plano de golpe envolvendo o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e o deputado Daniel Silveira. O magistrado ironizou e disse que se tratou de uma operação Tabajara. Foi exatamente essa a tentativa de uma operação Tabajara que mostra exatamente o quão ridículo nós chegamos na tentativa de um golpe no Brasil. Tudo isso está sendo apurado. Eu determinei a oitiva ontem do senador. A Polícia Federal já realizou essa oitiva e as investigações por parte da Polícia Federal seguirão para que nós possamos, assim que chegar, analisar a responsabilidade de todos aqueles que se envolveram na tentativa de golpe. O deputado Daniel Silveira o teria procurado e ele teria realmente participado de uma reunião com o ex-presidente da República, e a ideia genial que tiveram foi colocar escuta no senador, para que o senador, que não tem nenhuma intimidade comigo, eu conversei exatamente 3 vezes na vida com esse senador, para que o senador pudesse me gravar, e a partir dessa gravação, e aí até onde chegou o senador, a partir dessa gravação pudesse solicitar a minha retirada da presidência dos inquéritos. Um assunto ainda gera incômodo ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral: o abuso nas mídias digitais. Por isso, o entendimento de que é preciso criar com urgência uma regulamentação das redes sociais. Nós adotamos no plenário várias medidas que agora levaremos, a partir de uma comissão instituída no Tribunal Superior Eleitoral, ao Congresso Nacional, mecanismos de regulamentação das redes sociais. As redes sociais, elas não podem ser nem mais nem menos controladas do que as demais empresas de mídia. Essa foi a primeira vez que Alexandre de Moraes se pronunciou sobre as denúncias do senador Marcos Duval. E o ministro Alexandre de Moraes determinou a abertura de investigação contra o parlamentar. Para o ministro, houve divergências nas declarações de Marcos Duval sobre o possível plano para anular as eleições de 2022. O senador Marcos Duval pode ser investigado após denunciar um suposto complô contra as eleições do ano anterior. A reportagem é de Berenice Leite. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou nesta sexta-feira a abertura de uma apuração sobre as declarações do senador Marcos Duval a respeito de um suposto plano articulado no Palácio do Planalto para gravar uma conversa que pudesse comprometer o magistrado e possibilitar, assim, a anulação das eleições. Após o parlamentar apresentar diversas versões sobre a participação ou não do ex-presidente Jair Bolsonaro, Moraes considerou que há necessidade de diligências para saber se o político cometeu os crimes de falso testemunho, denunciação caluniosa e coação no curso do processo. Nesta sexta-feira, o ministro chegou a confirmar que esteve com o senador, mas Marcos Duval não quis formalizar o depoimento, onde dava detalhes sobre a reunião no Palácio do Planalto. Horas depois, o senador negou que Moraes o tenha orientado a prestar depoimento para formalizar o pedido que recebeu do ex-deputado Daniel Silveira para fazer essa gravação ilegal. O senador então reagiu e foi à Procuradoria-Geral da República, entregou um pedido de afastamento de Moraes da relatoria dos inquéritos que apuram atos antidemocráticos. Horas depois, a Procuradoria-Geral da República emitiu uma nota dizendo que aguarda que seja concedida vista do inquérito instaurado nesta sexta-feira pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, para apurar as notícias objeto das declarações do parlamentar.
A PGR disse ainda que a manifestação será feita no momento oportuno e seguindo os critérios legais e prazos processuais. De Brasília, Berenice Leite. Pedro Costa, volta aqui com a gente para a gente comentar, falar sobre essas falas aí do Lead Conference Brasil que aconteceu ali em Portugal. Vamos falar sobre essas falas. Primeiramente, essa Operação Tabajara, que foi a fala utilizada por Alexandre de Moraes, e também sobre essa possibilidade de anulação das eleições no ano passado, ano de 2022. Perfeito, Paula. Um plano mirabolante. Lembra muito, Paula, você que é mais jovem não deve ter pego esse desenho que marcou os anos 90, que era a Corrida Maluca, que tinha o Dick Vigarista. Ele ficava fazendo planos ali para atrapalhar a corrida dos outros e sempre se dava mal no final. Então, é um plano meio vigarista, o que esse senador fez, o Marcos Duval. Veja bem o nível do nosso Senado. O Senado, ele é algo muito exclusivo. Quando a gente fala de Câmara dos Deputados, nós temos 513 deputados. Agora, o Senado, nós temos 81 senadores que representam o Brasil todo. Então, vamos imaginar. Um universo de 200 milhões de habitantes, nós temos só 81, com um cargo de 8 anos. Se ele consegue uma reeleição, ele já vai ficar 16 anos no poder. É um terço da existência de trabalho dele, percebe? E nós temos um senador do nível desse senhor, que num primeiro momento envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, nesse plano mirabolante, e Daniel Silveira. Na segunda versão, ele tira Bolsonaro e coloca tudo nas costas do Daniel Silveira, que vai preso um dia depois. E cada dia ele vai inventando uma nova versão. Tudo que dá para se prever é que amanhã pode vir uma versão nova da fala desse nobre senador. Pedro Costa, sobre essa investigação de Marcos Duval, caso seja confirmado aí essa possibilidade aí de anulação, isso que você tem falado, essa apuração seja confirmada sobre o ano de 2022, quais são os crimes que ele deve responder? Bom, se ele não conseguir provar o que ele está falando, ele tem que responder o crime de infâmia, né? Quer dizer, ele está dizendo uma coisa, está argumentando uma coisa, está envolvendo segundos e terceiros nesse crime e não consegue responder por ele. Agora, se ele confirma o que ele diz, veja a cilada que ele está. Se ele não confirma o que ele diz, ele vai ter que responder porque ele envolveu outras pessoas. E se ele confirmar o que ele diz, ele pura e simplesmente tentou grampear um ministro do Supremo Tribunal Federal, que, diga-se de passagem, é o ministro Alexandre de Moraes, né, que nós sabemos o protagonismo que ele tem no Supremo Tribunal Eleitoral nos últimos anos. Então, a situação dele é, por um lado, ruim e, por outro lado, péssima. E ele mesmo se colocou nessa situação.